Olá, meus amigos, companheiros de romagem terrestre. Estamos aqui novamente, preparando uma pequena colaboração para com a doutrina espírita e trazemos o nosso abraço fraterno da Casa de Oração, Esperança e Consolações. Bem, meus amigos, hoje nós vamos abordar o capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos, no parágrafo 9, a cólera. Bem, quem de nós, em algum momento da nossa vida, não nos atropelamos nas palavras, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, e fomos bravos e muitas das vezes intolerantes com as atitudes, com o comportamento de um filho, de alguém do nosso convívio, e falamos alto e perdemos a calma, né? Há pessoas que dizem que tem pavio curto, há aquelas pessoas que são explosivas, há aquelas pessoas que dizem que não levam desaforo para casa, e uma série de outras expressões denotando a sua capacidade de ser uma pessoa propensa à cólera. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no parágrafo 9, a cólera, o seguinte: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima dos vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo, a menor comparação vos irrita e vos fere. E o que acontece então, nesse momento? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, ainda bem que passageira, né? Que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o caso o orgulho ferido ou uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Aí vem aquela pessoa no momento de crise, naquele momento de excesso, né? E diz: olha, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Ou então alguém naquele momento, daquela crise intensa, não me peça para ter calma. E não aceita de ninguém, pessoa alguma, que lhe chame, né? Lhe chame a razão. Até mesmo a impaciência, causadas pelas contrariedades em geral pueris, às vezes uma coisa boba, às vezes uma coisa que não vale a pena se encolerizar, né? Decorre da importância atribuída à personalidade, à sua personalidade, perante a qual julgais que todos devem se curvar-se. É como diz assim: aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, e fica se considerando uma pessoa acima do bem e do mal, né? Aquela pessoa que realmente quer mostrar que tem poder e que pode, naquele momento, fazer o que bem entende, e as pessoas ao seu redor, eles querem que realmente siga o seu pensamento e as suas atitudes, né? No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que
espedaça por não obedecerem. Quebra tudo que tem dentro de casa, agride as pessoas que estão à sua volta, filhos, companheira, a sua parentela inteira. Enfim, fica fora da razão. Fica uma pessoa completamente dementada, uma pessoa sem controle sobre si mesma. Continua o Evangelho dizendo, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Só que hoje tem as câmeras, tem os vídeos, né, se filma e depois mostra a pessoa. Às vezes a pessoa, meu Deus, fui eu que disse isso, fui eu que fiz isso. Porque não há como negar diante das provas que às vezes as pessoas falam, o que você fez? Tal, né? No Evangelho ainda nos fala, quem julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. As pessoas encolerizadas, que têm tendências a se irritar com facilidade, ela perde a credibilidade. As pessoas deixam de confiar justamente porque essa pessoa tem tendência a se encolerizar. E bem, se surgir algum problema para ser resolvido, eu não posso contar com fulana, porque realmente ela não tem tato para conversar com as pessoas, não tem tato para resolver a situação, porque simplesmente ela perde a razão naquele momento, né? Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, gente. Violência gera violência. Também ela tem que entender que a cólera altera a saúde, compromete a sua própria vida. Veria que é ele mesmo a primeira vítima. É a própria pessoa. Diz ainda o Evangelho, mais ainda outra consideração que deveria ter. O pensamento que torna infelizes todos os que os cercam, porque ele termina despertando nas pessoas receio, medo. Né? Como é que eu vou confiar em fulano se fulano age dessa forma? Como é que eu vou fazer para colocar uma tarefa mais delicada para fulano se ela não sabe se controlar nos momentos certos? No Evangelho ainda nos alerta. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? Deixar que as pessoas que você mais ama passar por constrangimento, né? Ainda diz que a mágoa mortal não sentirá, e que mágoa mortal não sentirá, se no acesso de arrebatamento cometesse um ato que teria que recriminar-se por toda a vida. Imagine, se naquele momento ele ou ela tomasse uma atitude de até mesmo tirar a vida de um ser, até mesmo danificar, ter um prejuízo enorme material. Enfim, a cólera atinge todo 100 por um todo. Né? Em suma, meus amigos, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar-se a fazer muito mal. Isso significa que aquela pessoa que tem tendência a ter cólera seja uma pessoa ruim. Não. Às vezes é uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa amorosa, mas há momento que ela não se segura, há momento que ela não se domina. Então é preciso ela aprender a contar até 10. Isso deve ser o suficiente para incitar os esforços para dominá-lo, né? Dominá-la. Então a criatura ela tem que se esforçar para dominar essa má tendência. Meus amigos,
E o espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela, a cólera, é contrária à caridade e à humildade cristã. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Abra o Evangelho, leia o Evangelho, meus amigos, que é o roteiro da vida de todo cristão. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guie, nos ilumine, que Jesus nos fortaleça o nosso ideal de servir. Muita luz e muita paz em nossos corações. Fiquem com Deus.